Olá, minha gente, tudo bem? Eu me chamo Paloma Santiago, sou engenheira ambiental e sanitarista pelo Instituto Federal do Ceará e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Eu gosto sempre de começar explicando sobre como as questões ambientais tornaram-se uma causa global. E a nossa história ela se inicia em 1968, quando um cientista escocês e um empresário italiano resolveram se encontrar para conversar sobre as condições humanas para o futuro. Outros cientistas e outros empresários em determinado momento se juntaram a esse grupo e aí se criou o Clube de Roma. Esse clube ele tinha a intenção de desenvolver uma pesquisa a nível global para entender da possibilidade de esgotamento dos recursos naturais. Foi aí que, em 1972, foi lançado o relatório Limites do Crescimento em parceria com os cientistas do MIT, que utilizaram sistemas de informática para simular a interação do homem com a natureza, levando em consideração o número de habitantes e a possibilidade de esgotamento dos recursos naturais. Esse relatório ele concluiu que se o mundo continuasse a produzir e as pessoas continuassem a consumir como na época, em até 100 anos, haveria sim um esgotamento dos recursos naturais. Foi aí que, no mesmo ano, em 72, a Organização das Nações Unidas promoveu um evento mundial sobre o meio ambiente em Estocolmo. E aí teve a participação de 113 países para tratar sobre mudanças climáticas, o esgotamento dos recursos naturais, o lançamento de metais pesados na natureza, enfim. Trataram sobre diversos aspectos ambientais que eram problemas naquela época. E aí o que aconteceu? Os países acabaram ficando divididos. Alguns abraçaram o que estava sendo proposto e realmente estavam dispostos a assinar algum tipo de acordo para a preservação ambiental a nível mundial e outros não concordaram muito com isso. Esses dois grupos divididos têm um nome na história chamado de preservacionistas e desenvolvimentistas. Os preservacionistas eram os países desenvolvidos que abraçaram essa causa, não por um aspecto ambiental, mas mais como uma forma de barrar o desenvolvimento dos outros países. E os desenvolvimentistas eram aqueles países em desenvolvimento. Então, eles entendiam que a proposta de preservação ambiental iria realmente barrar o crescimento econômico deles. E aí teve uma famosa frase de um ministro brasileiro que diz: desenvolver primeiro e pagar os custos pela poluição mais tarde. Esse era o pensamento também dos outros países que estavam nesse grupo desenvolvimentista. E aí, por causa dessa divisão, não foi possível fechar nenhum acordo naquela época. 11 anos após esta primeira conferência, a ONU criou a Comissão Mundial a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento. E aí essa comissão foi presidida inicialmente pela primeira-ministra da Noruega, que trouxe uma grande contribuição, que foi o lançamento do relatório Nosso Futuro Comum, em 1987. Foi nesse relatório que, pela primeira vez, o termo desenvolvimento sustentável veio à tona. Então, foi uma porta de entrada para que os países que tinham aquela visão desenvolvimentista buscassem, então, abraçar as causas ambientais. Nesse relatório, eles apontavam como solução o controle da urbanização desenfreada, o controle populacional e também a igualdade de acesso a recursos para todos. A partir disso, os países começaram a ficar um pouco mais abertos às questões ambientais. E aí, 5 anos após o lançamento desse relatório, chamado Nosso Futuro Comum, aconteceu então o segundo evento mundial sobre o meio ambiente, que foi sediado no Brasil, que ficou conhecido como Cúpula da Terra, Eco 92 ou Rio 92. Nesse evento, tinham mais países presentes, então já tinham 172 países. O tema central foi o desenvolvimento sustentável e teve uma ampla cobertura midiática. Então, foi realmente em 1992 que a população civil despertou para as questões ambientais, porque a mídia já tinha mais força naquela época. Isso também fez com que os países abraçassem mais as causas ambientais devido à pressão popular. E, bom, esse é nosso histórico sobre como as questões ambientais tornaram-se uma causa global, uma ideologia, um estilo de vida, enfim. E agora nós vamos entender um pouco mais o que significa esse desenvolvimento sustentável. A definição clássica de desenvolvimento sustentável está expressa no relatório Nosso Futuro Comum, que diz que desenvolvimento sustentável significa atender às necessidades da geração presente,
sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Como que nós podemos entender isso nos dias de hoje? Queria que vocês agora abrissem um pouco a mente, retornassem lá para as aulas do ensino médio de Físico-Química, que nós vamos falar sobre lei da conservação de massa e lei da conservação de energia, para que vocês entendam o desenvolvimento sustentável a partir daí. A lei da conservação de massa, ela diz que nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Analogamente, a lei da conservação de energia, que é também a primeira lei da termodinâmica, diz que a energia ela pode sofrer alterações, mas ela nunca pode ser destruída. Ou seja, vamos pegar aqui o exemplo do plástico. O plástico ele foi criado em 1907, a partir de... Foi feito à base de petróleo, carvão e gás natural. Ele não se criou do nada. Foi extraído insumos ambientais para que fosse feito o plástico sintético. A partir disso, de uma coisa que já existia, outra foi criada. E o que é que o plástico cria? Olha só, em 1907 foi criado o primeiro plástico. O plástico ele leva de 450 a 500 anos para se degradar no meio ambiente. Se levarmos em consideração a degradação natural, e que não houve um processo de reciclagem, o primeiro plástico que foi criado ele ainda existe. E é justamente nisso que eu quero que vocês entendam o desenvolvimento sustentável. Como que nós podemos compreender o desenvolvimento sustentável a partir da criação de materiais? Se eu extrair um material do meio ambiente, transformei em uma outra coisa, e essa outra coisa ainda existe até hoje, eu vou continuar extraindo materiais do meio ambiente para produzir mais plástico? Será que não seria possível fazer um ciclo produtivo onde esse material ele possa retornar para a cadeia, ser renovado, restaurado, reciclado e aí voltar como plástico e ser vendido novamente? Então é nisso que consiste o desenvolvimento sustentável. Não é que os países não podem usar os recursos naturais. Podem sim, porque precisa atender às necessidades da geração presente. Mas a sustentabilidade significa, ok, você utilizou esse recurso, como podemos reduzir o impacto? Será que podemos, depois de produzir esse material, reduzir as perdas? E quando esse material for descartado, será que não podemos reinseri-lo no processo produtivo? Então isso é desenvolvimento sustentável. Uma outra forma de enxergar o desenvolvimento sustentável é a partir do tripé da sustentabilidade, que é bastante estudado também em economia. Ele coloca o desenvolvimento a partir de 3 âmbitos: ambiental, humano e econômico. Então, para que algo seja sustentável, para que um desenvolvimento seja sustentável, uma empresa, um empreendedor, ele precisa considerar esses 3 âmbitos. Eu preciso ter um impacto social positivo, eu preciso ter lucro, é claro, mas eu também preciso reduzir os impactos, eu preciso pensar numa forma ambiental de fazer com que tudo isso aconteça. Por que eu estou falando sobre tudo isso, sobre desenvolvimento sustentável, enfim? Quero fazer vocês refletirem sobre a situação ambiental que nós estamos vivendo hoje no mundo. Vou trazer aqui algumas notícias, tá? Em 2040, o lixo plástico nos oceanos poderá ser o triplo do atual. Temos 500 vezes mais plásticos no mar do que estrelas no céu. O Brasil despeja 325 mil toneladas de plástico por ano no mar. E os oceanos recebem 8 milhões de toneladas de plástico por ano. Minha gente, em que a gente está transformando a matéria que foi retirada da natureza? Nós estamos poluindo. E o plástico, depois de toda a composição química que ele sofreu, ele é tóxico. Muitos plásticos são tóxicos. Nós estamos lançando simplesmente no mar. Então, cadê a sustentabilidade nesse processo produtivo? O que as empresas que são responsáveis, pela criação dos plásticos e as que utilizam o plástico dentro do seu processo produtivo, o que eles estão fazendo para mudar a situação? E o que é que você está fazendo toda vez que você compra algo que tem plástico? Como que você descarta? Você recicla? Você reutiliza? Você reduz o seu uso? Enfim. E é justamente sobre isso que nós temos que pensar. Como que nós, sociedade civil, podemos impactar de forma positiva nessa mudança ambiental? Nós precisamos utilizar muito os 5 R's na nossa vida. Não sei se vocês já ouviram falar. Os 5 R's significa
repensar. Então, antes de comprar algo, antes de consumir algo, eu repenso, eu realmente preciso disso? Eu realmente preciso de um cano do plástico? Eu realmente preciso usar esse copo descartável? Eu preciso usar vários copos descartáveis durante o meu dia? Repensar. Reduzir, o segundo R. O terceiro, reaproveitar. Você tem reaproveitado os materiais que você compra? Ou você simplesmente tem consumido e descartado de forma impensada? O quarto, reciclar. Tudo bem, você pode não saber reciclar, mas tenho certeza que existe alguma cooperativa próxima a você. Separe o seu material e doe para uma cooperativa. E o quinto, recusar. É possível recusar? Se tem alguém te oferecendo algum tipo de produto que você não precisa, recusa, repensa, sabe? Então, nós, como sociedade civil, podemos utilizar de uma forma muito eficiente os 5 R's para pensar de uma forma global e agir local. Pensar global e agir local. Foi uma das frases mais impactantes da Eco 92 e que eu quero trazer aqui para vocês. O que é que está sendo noticiado e de que forma eu posso agir localmente para contribuir com o impacto positivo global. É isso, gente. Então, vamos pensar de forma sustentável, vamos buscar estar mais alinhados com as questões ambientais e colocar essas práticas dos 5 R's no nosso dia a dia. Não vamos cobrar somente das empresas o desenvolvimento sustentável, mas sejamos também sustentáveis nas nossas práticas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou aqui e muito obrigado por estar aqui conosco até esse momento.